Olá pessoal, eu sou a Tayla e está começando o nosso Momento Gazin Colchões. O programa que traz muitas informações, curiosidades, coberturas de eventos e tudo mais que te deixa feliz. Além de dicas incríveis sobre a qualidade e o conforto do seu sono. E para abrir o programa com chave de ouro, o tema de hoje será Dia Mundial da Saúde. Os benefícios do cochilo para a saúde e desempenho cognitivo. O Dia da Saúde é comemorado no dia 7 de abril. E como os benefícios do cochilo para a sua saúde física, mental e social são muitos, você já deve imaginar que temos muita coisa bacana para conversar hoje. Tirar uma soneca durante o dia pode até mesmo melhorar o seu humor, a sua memória, a sua atenção, a sua criatividade e a sua produtividade. Além de prevenir várias doenças como hipertensão, diabetes e até mesmo infarto. Pois é, o cochilo não só é gostoso, ele também é aliado à saúde. E aí, gostou de saber disso? Então se prepara porque vamos te mostrar como aproveitar esse hábito da forma mais saudável possível. Com a ajuda de 2 convidados especiais que vão estar com a gente hoje e que entendem muito do assunto. Nossa primeira convidada é a Cris Malta, uma super profissional do sono que vai nos dar uma visão científica sobre os efeitos positivos do cochilo no desempenho cognitivo. E também teremos a presença do Rui Dias, que é gerente comercial da Gazin Colchões e vai nos contar como a marca trabalha e se preocupa com a questão de seus produtos. Então fique ligado porque hoje nós vamos te ajudar a dormir melhor. E antes de começar a falar sobre a importância do cochilo à nossa saúde, eu quero falar um pouco sobre o que é o Dia Mundial da Saúde e qual é o seu tema em 2023. O Dia Mundial da Saúde é uma data criada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1950, para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção da saúde para a manutenção de uma melhor qualidade de vida. A cada ano, esse dia se concentra em uma preocupação específica de saúde pública, que representa uma prioridade na agenda da OMS. Em 2023, a OMS celebrará seu 75º aniversário sob o tema Saúde Universal, para todas e todos, em todos os lugares. Mas o que significa saúde universal? Segundo a OMS, saúde universal significa garantir que todas as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde de qualidade sem sofrer dificuldades financeiras. Isso inclui desde serviços básicos de prevenção e promoção até serviços especializados de tratamento e reabilitação. A saúde universal é um direito humano fundamental e um dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. No entanto, ainda há muitos desafios para alcançá-lo. Segundo dados da OMS, pelo menos metade da população mundial não tem acesso aos serviços essenciais de saúde. Mais de 800 milhões de pessoas gastam pelo menos 10% do seu orçamento familiar com despesas relacionadas à saúde. E cerca de 100 milhões de pessoas são empurradas para a pobreza extrema por causa dos gastos com saúde. Essas situações afetam negativamente não só a saúde individual, mas também a saúde coletiva, pois aumentam o risco de transmissão de doenças infecciosas, reduzem a produtividade econômica e social e comprometem o desenvolvimento humano. Por isso, é fundamental o investimento em políticas públicas que garantam acesso equitativo aos serviços de saúde para todas as pessoas. E agora que já sabemos um pouco sobre o Dia Mundial da Saúde e sua importância, vamos conversar com a nossa convidada, a Cris Malta, que é enfermeira especialista do sono e vai nos explicar melhor como o cochilo pode melhorar a nossa saúde física. Seja muito bem-vinda, Cris! Muito obrigada, Thalia. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho sobre aquilo que é qualidade, né? Sono. A gente fica feliz, a Cris que veio de longe aqui atender o nosso pedido, né? O nosso desejo de ter ela perto para nos ensinar. Eu já posso começar com pergunta, Cris? Vamos lá? Vamos lá, preparada. Cris, fala pra gente o que é o cochilo e qual é a sua função biológica. Muito bem. O sono, Tayla, ele é extremamente essencial para nós. E o cochilo, ele é o meio do caminho, né? Que realmente traz aquele revigor para que a gente termine o dia e siga bem aí no nosso trabalho, né? Então, o sono pós-prandial, ele é aquela sonequinha pós-almoço, né? Cientificamente conhecido pelos pesquisadores como alcalose pós-prandial.
O sistema digestivo, ele libera, né, hormônios que aumenta a saciedade, conhecido como leptina. E nesse momento começa a aumentar as taxas de açúcar no sangue e aí começa a liberar a secreção da insulina, que vai atuar aí em todo o sistema digestório, certo? Com isso, a gente sente aquele cansaço, aquela vontade de dormir. Então, neste momento que vem a sonequinha. Mas eu preciso lembrar também, puxar um gancho aqui, sobre também a atenção que a gente precisa ter com relação à sonolência. Às vezes, a gente tem a vontade de cochilar, justamente causada por esse processo fisiológico pós-almoço, certo? Porém, pode ser também por alguns distúrbios do sono. Então, a gente precisa ter essa atenção, né? Então, eu tenho muita sonolência diurna ou é somente aquela sonequinha pós-almoço? Se eu tenho uma necessidade de sono antes do almoço, ela se potencializa após o almoço e eu ainda quero continuar dormindo, liga o alerta. Tem algo errado. Com toda certeza, existem distúrbios do sono, são inúmeros. Aquele que é bem falado, narcolepsia, que é aquela vontade súbita de dormir, aquele ataque de sono que a pessoa perde toda a tonia, né? Perde todo o músculo, né? Na verdade, ela tem atonia, ela perde toda a força muscular e desmaia, ela dorme. E depois volta e acorda. Isso precisa ser investigado, se a pessoa tem, e procurar tratamento, certo? E a privação do sono, isso é uma pandemia que a gente está sofrendo neste momento. Essa privação do sono, ela acontece por vários fatores. Aqueles que são mais estudados e discutidos é o quê? A insônia, que isso a gente tem sofrido muito com esses fatores da insônia, principalmente pessoas com depressão, né? O jet lag social, que são os jovens que saem para a balada e tem um ritmo muito frenético, né, de fazer 2, 3, 4 vezes na semana, um evento social que vai aí até 1h da manhã, depois volta para casa, tira uma soneca de 3 horas e vamos para o trabalho, porque tem que trabalhar, né? E com isso ele fica acumulando sono, então vem a privação de sono. Os trabalhadores em turnos, que não tem como a gente não ter, hospital, né? Os médicos, enfermeiros, técnicos, tem fábricas que trabalham em turno de madrugada, né? Enfim, a indústria, né? O mundo moderno, né? Eles sofrem com essa privação do sono, então precisa regularizar, certo? E os apneicos, que é a minha linha de estudo, a minha linha de cuidado, né? Os pacientes que sofrem de apneia do sono, ele pensa que dorme, então ele tem vários despertares durante o sono, que são rápidos, né, porque volta a dormir, só que ele não consegue se aprofundar em sono ficando privado em uma determinada fase do sono, porque o sono tem uma arquitetura, né, então ele acaba tendo uma diminuição nessa arquitetura, nesse percentual e acaba ficando privado de sono. Então, um alerta para quê? É uma sonolência que eu tiro um cochilinho e fico bem, ou eu tiro um cochilinho e ainda continuo com sono. Se eu pudesse, eu dormiria a tarde toda. Então, fica esse alerta aí para essa questão do sono. Vocês já perceberam que ela entende tudo? Então, vou seguir com as perguntas aqui. Eu queria que você falasse pra gente quais são os benefícios, né, do cochilo para a nossa saúde física. Muito bem. O cochilinho, ele vai trazer aquele cochilinho rápido, melhor disposição, melhor desempenho profissional, melhora a cognição mesmo, né? A criatividade e o humor. Então, só o fato de melhorar o humor já vale a pena aquela cochiladinha. Ótimo, falamos de saúde física. Agora fala pra gente, Cris, como que o sono e até o cochilinho, né, podem contribuir para a nossa saúde mental? Muito bem lembrado, Tayla. Eu falei aí na primeira pergunta a respeito da privação do sono, né? E alguns pesquisadores alertam, né, sobre essa questão da privação, porque ele afeta os níveis de neurotransmissor, certo? O que também afeta a secreção de hormônio cortisol. Então, é o hormônio do estresse também, né? Então, com isso, a gente já começa a ter um prejuízo, principalmente nas questões do desempenho cerebral e, com toda certeza, a regulação da emoção. Então, isso está extremamente ligado à
Tudo conectado. Tudo conectado, exatamente, né? Então, até, no entanto, né, que o tema de muitas semanas do sono aí é que o sono é essencial para a saúde física e mental. Então, com toda certeza, a pessoa não dorme bem. É só lembrar da criança. Um bebê quando está com sono, ele fica o quê? Estressado, né? Nervoso, enfim. Pronto, respondeu a pergunta, né, Tayla? A criança fica irritada. A criança se irrita, a gente fica como? Mesma forma. Agressivo também, né? De uma outra forma, mas fica também. Então afeta. Mal-humorado, né? Mal-humorado, afeta muito. Então, o cochilo faz muito bem, o sono precisa ter uma qualidade, né? Enfim, né? Sono é vida. É isso mesmo. Cris, eu vou aproveitar a sua presença maravilhosa aqui, né, para continuar a sequência de perguntas. Eu queria que você falasse pra gente qual é a duração ideal do cochilo e qual horário ele deve ser feito. Sensacional! Essa pergunta é sensacional. Veja bem, gostoso seria se a gente pudesse dormir à vontade, né? Mas não. A gente precisa, assim, considerado aquilo que é natural, é de 20, no máximo 30 minutos. A gente não pode, Tayla, ultrapassar esse tempo. Por quê? Como eu falei, o nosso sono, a gente tem uma arquitetura. Ele é dividido em fases não REM e fase REM. O que seria isso? Fase não REM, a gente entra em sono, a gente fala N1, que a gente começa a adormecer, depois a gente vai se aprofundando até que a gente aprofunde totalmente em sono. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase REM, perdão. A fase REM é a fase de sonhos, é a hora que a gente sonha e todo mundo sonha. Então, quando eu ultrapasso os 30 minutos de cochilo, eu começo a aprofundar em sono. Então, quando eu aprofundo em sono, eu prejudico o percentual de ondas lentas da minha noite de sono. Então, acaba sendo prejudicial a noite de sono, se eu estender além de 30 minutos. Então, de 20 a 30 minutos, show! Ai, que delícia, aquele cochilinho no meio do dia. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza também que é dúvida aí pra muita gente. Eu queria que você falasse pra gente até que ponto a qualidade de um colchão interfere no sono e na saúde das pessoas. Caramba! Total interferência. Imagine que é recomendado que a gente durma aí, claro que cada um tem um cronotipo, certo? Mas pelo menos de 7 a 8 horas de sono a gente precisa ter. Imagina dormir num colchão ruim. Não dá, né? Então, total interferência. O colchão bom, o cheiro também, então tem que ter uma proteção para que esse colchão não pegue o suor da noite, porque a gente transpira bastante durante a noite, embora também se recomende, como higiene do sono, uma boa temperatura no quarto, né? Mas como a gente tem uma elevação da temperatura corporal durante o sono, transpira, né? Então o colchão é essencial, o cuidado com esse colchão é essencial, precisa sim, com toda certeza, ter uma boa qualidade. Respondido e qualidade, você sabe que você encontra aqui. Agora eu quero que você, Cris, dê algumas dicas para se tirar um bom cochilo. Como é que eu faço? Olha, se tá em casa, por que não deitar no colchão, não é verdade? Mas assim, nada de escurecer o quarto. Vamos respeitar aí o ciclo nosso circadiano. Tá de dia, pode fechar assim a cortina, mas não escureça, porque às vezes a gente se empolga. Se a gente está em casa, a gente se empolga e passa do horário, daqueles 20, 30 minutinhos. Agora no trabalho, se tiver um cantinho ali que dê para esticar um pouquinho o corpo, né? Tudo bem, caso contrário, tome cuidado, claro, né? Deitar em cima da mesa de escritório não é muito legal, em termos de ergonomia. Então, assim, uma boa poltrona, a gente pega os trabalhadores do campo, embaixo da árvore, uma sombra. Isso é importante, né? O importante é estar bem, se sentir bem, né? Procurar estar no melhor lugar, mas vale a pena o cochilo. É isso aí, essa foi a participação da Cris Malta, que é especialista do sono nesse momento maravilhoso aqui, Gazin Colchões. Como todo o nosso programa hoje está falando sobre saúde, sobre bem-estar, sobre a importância do cochilo e principalmente da qualidade do sono, eu decidi trazer para vocês 5 curiosidades sobre o nosso sono. Vocês querem conferir? Então vamos à primeira.
Esse é um mito muito difundido, uma vez que o leite não tem propriedades relaxantes ou indutoras do sono. Na verdade, ele pode até atrapalhar a digestão e causar desconforto. O que pode ajudar muito a dormir melhor é evitar luzes fortes, barulhos e eletrônicos antes de deitar. Na verdade, nós só sonhamos com pessoas que já vimos em algum momento da vida, mesmo que não nos lembremos delas conscientemente. Podem ser pessoas que passaram por nós na rua, na TV, mas que ficaram registradas no nosso subconsciente. Isso porque elas sofrem de distúrbios do sono chamado parassonias, que fazem com que elas pratiquem movimentos anormais durante o sono, como andar, falar ou até mesmo dirigir. Elas não têm consciência do que estão fazendo e podem se colocar em situações de risco ou constrangimento. A glicose é o açúcar que circula no sangue e serve como fonte de energia para as células. Quando ela está alta ou baixa demais, pode causar problemas no metabolismo e na regulação dos hormônios do sono. Por isso, é importante manter uma alimentação equilibrada e evitar comer muito açúcar ou carboidratos antes de dormir. O colchão tem uma vida útil média de 8 anos, mas isso depende da qualidade do material, do uso e da conservação do colchão. Com o tempo, o colchão pode acumular ácaros, fungos, bactérias e sujeira, além de perder a firmeza e a forma original. Isso pode prejudicar a higiene, o conforto e o suporte do colchão, afetando a qualidade do sono e da saúde. Por isso é recomendado trocar de colchão periodicamente e escolher um modelo adequado ao seu tipo de corpo e sono. Como vocês viram, a nossa última curiosidade falou sobre o sono, sobre a importância de trocar colchão periodicamente, né? E para falar disso, nada melhor do que trazer alguém que realmente entenda desse produto tão importante para nossa vida e para nossa saúde. Por isso, agora nós vamos conversar com o nosso outro convidado especial, que é o Rui Dias, gerente comercial da Gazin Colchões. O Rui vai nos contar como a marca trabalha e se preocupa com os benefícios que seus colchões proporcionam ao público. Então seja muito bem-vindo, Rui. Obrigada, Rui, por ter vindo aqui. Obrigado, a gente agradece aí a oportunidade de estar participando, né, desse conteúdo que é muito válido para nós, né? Com certeza. Eu quero começar já com pergunta. Legal. Contar um pouquinho pra gente como que funciona, né, as fábricas, as indústrias espalhadas pelo Brasil. São quantas já, Rui? São 10. A gente começou a operação em 98, né? Tem 25 anos. A primeira fábrica inaugurada foi aqui em Douradina. Tudo começou aqui, né? Depois surgiu para Vilhena, Candelária. E hoje a gente está espalhado em todo o Brasil. A última fábrica inaugurada agora foi em Eloy Mendes, em Minas Gerais. Tem 10 meses, né, que está inaugurada, então a gente tem uma abrangência muito grande. Atualmente hoje a gente produz aí entre 1,5 milhão e 2 milhões de peças por mês, tá? Nas indústrias, na indústria de colchões. Então a gente tem uma cobertura e uma abrangência nacional, né? A gente tem crescido muito baseado na qualidade, baseado em design, né? Sempre cuidando de levar para casa do consumidor um produto de qualidade. Sempre oferecendo o melhor. Sim. Além dos colchões, a gente produz também a nossa própria mola. Então hoje a Gazin ela é autossuficiente em molejo, né? Todas as molas dos colchões são produzidas em casa, assim como suas espumas, né? Então isso contribui para a gente poder ter mais uniformidade na questão da qualidade, que é um item muito importante hoje. Ótimo. Rui, vamos seguindo aqui. Eu quero que você fale de quanto em quanto tempo as pessoas costumam trocar o colchão. Explica isso pra gente. Não, legal. A gente tem um estudo que a gente participa com a Bicol e esse estudo ele fala que a durabilidade do colchão dura em torno de 8 anos, 96 meses. Não é nem a questão estrutural, mas muitas vezes é a questão da sujeira, poeira, porque existem situações em casa, né, que tem gente que começa a espirrar muito, ter problema de alergia, desenvolve isso dentro de casa, e isso está atrelado na cortina, estofado, tapete e colchão. Então, às vezes o colchão tem até uma estrutura legal, mas aí tem a questão de cheiro, tem a questão de proliferação de bactérias, que isso aí prejudica muito a qualidade de vida das pessoas. Então, por isso que se indica, né, a Organização Mundial de Saúde já fala, né, de 5 a 8 anos aí, 96 meses é o término da vida útil do colchão. Seria um tempo ideal. Um tempo ideal. E normalmente é isso que acontece mesmo na prática, Rui? Não acontece na prática, né? Então, eu costumo dizer assim que a gente precisa estar cuidando disso. Se uma pessoa de 60 anos, né, se a gente fala que 1/3 da nossa vida a gente tem que passar, né, o descanso, né? Uma pessoa de 60 anos passou 20 anos dormindo, né? Então, olha quanto tempo, né, que se utilizou do colchão. Antigamente, essa situação do colchão, como a gente tinha muito pouco desenvolvimento no Brasil, se trocava, é muito distante, né, a troca do colchão. E hoje, graças à tecnologia, graças ao mercado que se adequou, hoje a gente tem muita opção. Então, é ideal que a pessoa busque mesmo
mesmo informações e fique atenta à questão da utilidade do colchão, que é um artigo de primeira necessidade. É lá que a gente carrega nossas baterias pro dia a dia, né? Com certeza. Rui, seguindo aqui, fala pra gente então como que a MAC ela se preocupa com a qualidade dos produtos, né? E é claro, com a saúde dos seus clientes. A gente conta, além das indústrias, hoje aqui em Douradina, a gente tem na sede aqui em Douradina um centro de desenvolvimento, né? Que é um centro de pesquisa. Então todo o colchão que ele é formatado, ele passa por uma bateria de testes muito grande aqui dentro de rigorosa. E pra você ter ideia, a gente tem uma máquina que a gente completa lá, faz 50 mil ciclos de utilidade, ela fica ali quase uma semana trabalhando, pra gente dentro de uma semana constatar 5 anos de utilização do colchão. Então depois que passa por esse teste, a gente vem, desmonta o colchão, a gente faz todo um repasse das mantas de conforto que foi colocada, de molejo, a parte estrutural, se o tecido que o fornecedor, né, desenvolveu pra gente está adequado, se não tem nenhum problema ali de descostura que possa comprometer aí a qualidade dos produtos da Gazin dentro do consumidor. Então isso é muito importante. E a gente está em constante parceria também com fornecedores de todo o mundo inteiro praticamente, em busca de fontes de matéria-primas aí que possam aprimorar e trazer um diferencial para o nosso produto. Rui, fala pra gente como que os colchões podem contribuir, né, para um sono melhor, tanto para longas noites de sono quanto para cochilos. Legal, vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Um dia eu estava em viagem, né, percorrendo ali a área comercial, e cheguei no hotel, eu cheguei bem tarde, já era quase meia-noite, né, com esses voos e tal. E eu falei assim, bom, eu vou dar uma deitadinha, uma cochiladinha, e já eu levanto para tomar banho e me preparar e tal. Eu acordei com o despertador, já era 7 horas da manhã tocando, e não me virei na cama. Eu passei a noite porque eu estava muito cansado. Qual que é o papel do colchão? O colchão é fazer que a gente adeque o nosso biotipo para que a gente se movimente muito menos durante a noite. Se eu tiver com o meu corpo muito disposicionado, a gente vai ter dificuldade. Assim também com o travesseiro, né? Então a gente entende que é o seguinte, o colchão, ele acomoda o nosso corpo da maneira que... Até vou te fazer um exemplo. Você acordou que horas hoje? 6:30 da manhã. Você acredita que o único ser vivo no planeta Terra que trabalha com despertador somos nós? A natureza, ela dorme certinho, dá 18 horas. A gente tem eu vou um pouco mais além para aprofundar esse assunto, tá? A gente, a partir das 18 horas da penumbra, a gente tem um hormônio no nosso corpo chamado melatonina. E ela começa a ser produzida por causa da luminosidade, da penumbra mesmo. E o ser humano, a gente evoluiu, a gente faz uso de muita luminosidade, tela de celular, televisão, e a gente está prorrogando cada vez mais ao ponto de ter pessoas que vão fazer consulta e manda manipular a melatonina para poder ter uma noite de sono mais tranquila. Então isso é muito preocupante, né? Na questão da saúde. E o colchão, atrelado a um colchão que eu estou adequado ao meu biotipo, então eu vou me movimentar muito menos durante a noite. Então você falou para mim que você acordou às 7 horas, 6:30, beleza. Se você pudesse voltar no tempo e olhar para tua cama a hora que você acordou de manhã, ela estava bem arrumadinha ou estava muito desarrumada? Como é que estava ali o local que você estava dormindo? Um meio termo. O meio termo. Vou colocar assim. Então tá bom. Mas se ela estivesse muito desarrumada, como eu durmo muito em hotel, eu acabo dormindo em alguns locais que eu me movimento tanto durante a noite que o lençol chega a sair do colchão. Sabe o que aconteceu? A gente não conseguiu adentrar numa fase muito importante do sono, que é o sono REM, né? Que é a fase mais profunda do descanso do ser humano. E isso, o que aconteceu? Eu comecei a me movimentar demais e geralmente a movimentação é acompanhada de um suspiro. E esse suspiro, né, faz eu voltar lá no nível mais raso do sono. Muitas vezes acompanha de uma olhadinha no celular para ver que horas é, uma ida no banheiro e até tomar um copo d'água. Então eu tenho uma interrupção do sono. O papel do colchão é adequar mesmo o nosso corpo para a gente ter um sono tranquilo. Por isso que a gama de produtos da indústria é grande, porque a gente tem colchão para todos os tipos de pessoas. Nível de conforto, tamanho, medidas, que é justamente para adequar aí os perfis dos mais diversos consumidores que a gente tem. Para cada biotipo, certo. Uma outra coisa que é importante, né, salientar dentro dessa questão que você falou aqui agora, é a questão do travesseiro. Se eu tenho um colchão que ele é muito macio, eu tenho que obrigatoriamente ter um travesseiro um pouquinho mais baixo, né? 45% do nosso peso está aqui entre a cintura e o tronco do nosso corpo, né? E aí eu tenho que compensar, porque se o meu corpo ele abaixa um pouquinho mais, eu tenho que ter um travesseirinho um pouco mais baixo. Não, Rui, mas eu gosto de um colchão mais firme. Poxa, se eu tô com um colchão mais firme, obrigatoriamente meu travesseiro tem que ser um pouquinho mais elevado para compensar essa diferença da nuca. Porque às vezes eu tenho um colchão maravilhoso, mas como meu travesseiro é ruim, eu vou continuar me movimentando igual e eu não vou conseguir desfrutar aí de uma perfeita noite de sono. Poxa, é outro tema aqui pra gente trazer para esse momento especial para falar sobre travesseiros. Travesseiro, colchão, vamos posicionar, vamos Você deitar já tá convidado. Tá, tamo junto. Vamos seguir aqui para mais perguntas. Rui, fala pra gente quais são as novidades, né, e tecnologias que a marca oferece em termos de colchão. Legal. É uma área bastante grande, né, tem bastante novidade, né? Então, a Gazin hoje, o molejo pocket mesmo, que é uma tecnologia já difundida no mundo inteiro, né? A Gazin fabrica
ter essa mola em casa. É um molejo que é o molejo mais, assim, mais procurado no mercado hoje, devido àquela alta adaptabilidade de diferença de peso, né? Então, o marido pode ter um acentual grau de peso e a mulher menos, os dois vão dormir muito bem, porque a mola estacada, ela faz um trabalho muito individual, atentando aí as diversas medidas de peso que tem no colchão. Então, isso é muito interessante. Além das nossas costuras, né? Colchões hoje, a indústria, a gente trabalha com a máquina de solda, então nossa linha média melhor, toda ela é trabalhada com solda. Eu não tenho presença de linha, isso aumenta a durabilidade do nosso produto, para que não ter aí qualquer ponto de linha solto, ou de repente na minha própria mudança acontecer de esfregar o colchão numa parede, numa situação, e acabar descosturando o colchão. Isso também faz parte. Além da nossa gama de tecidos, né? Todos os tecidos aí com tratamento anti-ácaro, antifungo. Hoje eu tenho um tecido todo antiderrapante, que é justamente para ter o meu colchão fixado em cima da base, para que qualquer movimento que aconteça, o colchão não saia, né? Não desarrume aí a cama, né? Então é interessante também. Então tudo isso são tecnologias que a gente tem trazido ao nosso dia a dia. O tecido 3D também, que é um tecido que faz para a faixa do nosso colchão, um tecido que ele traz uma questão da ventilação, né? Ventila muito o colchão, então isso ajuda aí a manter aí em dia a saúde do nosso consumidor. Então são muitas tecnologias, é só produto de qualidade, né? Que essa marca tão grandiosa oferece para você, consumidor. E eu quero que o Rui conte pra gente agora, né? Nos fale como escolher o colchão ideal para cada tipo de corpo e de sono. Legal. Como, Rui? A gente tem duas categorias básicas de colchão, né? Tem o colchão da linha de espuma e tem a colchão da linha de mola. Quando eu vou pro colchão de linha de espuma, eu tenho que ficar atento aí às densidades desse colchão, né? Eu tenho que levar em conta o meu biotipo, né? Que leva em consideração o cruzamento de duas informações, o meu peso e a minha altura. Porque não adianta nada eu ir lá fazer um teste na loja do colchão e colocar o joelho ou sentar. Eu preciso literalmente deitar para distribuir o peso e ver se aquele colchão está de acordo com o meu uso ou não. Então, geralmente, quando a gente fala de densidade, a gente fala, né? Muito comum a gente olhar ali o colchão que mais se vende é o colchão D33, né? Então, é um colchão hoje, por exemplo, se eu tenho lá 1,80 m de altura ali, acima de 80 kg, então eu vou estar enquadrado nessa densidade. Quando fala o que é densidade, né? Se a gente pegasse um cubo, né, de 1 metro de largura, de altura, né, o D33, ele tem 33 kg ali de matéria-prima de espuma, então ele suporta ali o peso de 33 kg por metro cúbico. Então essa é a densidade. Então eu tenho criança de berço, por exemplo, um colchão de berço, é o D18, eu tenho D20, D23, D28, então eu vou adequando o grau, né, de densidade. Quando eu falo de molejo, aí eu preciso ir ver e fazer o test drive mesmo, que aí eu tenho a linha médio, médio intermediário, macio, né, mais firme, e aí eu preciso, dentro do meu gosto, dentro do meu biotipo, do meu estilo de vida, fazer mesmo o teste na loja e deitar mesmo. Não vale a pena sentar, tá, gente? Tem que deitar no colchão, distribuir o peso do corpo para poder ver se tá de acordo ou não. A gente testa de tudo, não testa? Tem o test drive, é verdade, testa moto, testa agora. tudo. Sim. A gente precisa testar o colchão também. Dica importante, você que quer comprar aí o seu colchão novo, o Rui tá falando para você agora. Teste, deita, palpa, vê se é esse mesmo que você quer levar para sua casa. O nosso time de vendas do varejo está preparado para isso, né? A gente expõe nossos colchões nas nossas lojas, hoje nossos colchões são todos expostos ali, e a gente tem um plástico que a gente retira do colchão para facilitar ali a pessoa ficar à vontade. A gente tem a fronha, tem a peseira, que é para deitar e ficar à vontade, porque muitas vezes a gente não fica à vontade, a gente quer deitar, mas vale a pena, né, testar aí o colchão, que é um produto que vai ficar no mínimo aí, 96 meses pelo menos dentro de casa, então tem que fazer esse test drive aí. E você tem que pensar também no seu sono, né? A gente tá falando de qualidade de vida, de sono, de saúde, o seu bem-estar tá em primeiro lugar. Então, ó, não adianta ver é bonito o colchão, ou tá valendo a pena o preço. Não, faça o teste, deite, vê se é isso mesmo e leve aí o seu colchão pra casa. Com certeza. Rui, muito obrigada, tá? Obrigado, Tayla. A gente agradece, tá? A gente tá à disposição aí, vamos seguir em frente, tamo junto. Até um próximo papo aqui nesse momento especial. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a gente pelos canais de comunicação da Gazin. Até a próxima.